Olá, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos ligados às culturas afro no Brasil. E hoje eu vou pegar o gancho do que foi dito no Papo Afro do Instagram a respeito das tribos africanas, do que é cultuado, do que era, ou pelo menos, cultuado no Brasil. Eu disse lá que as três culturas mais difundidas eram o Jeje, em São Luís do Maranhão, na Casa das Minas, né? O Queto, mais especificamente na Bahia, em Salvador, né? No Recôncavo, né? E Angola, no Rio de Janeiro. Pelo menos no início era assim. Só que essas três tribos, né? Cultuam ou cultuavam coisas distintas, né? Não cultuavam o orixá, né? Em São Luís do Maranhão, na Casa das Minas, ou as tribos de Jeje cultuam o Vodum, que é a força animal que habita o ser. Reclamaram que eu fui muito sucinto e não entenderam direito. Então vamos lá. O que é a força animal que habita o ser? É aquele dito popular do fulana é uma mãe leoa, ou fulano é falso como uma cobra, ou ainda cicrano tem olhos de águia. Esses ditos populares, tá, tem a ver com o que as tribos de Jeje cultuam, que é a força animal, a força animal que habita o ser, né? Aquela coisa do eu não sei como eu tive forças de enfrentar aqueles bandidos e dar uma surra neles. Eu não lembro como foi isso, né? É o Gra, né? É a força animal que habita, né? Isso é o que as tribos de Jeje cultuavam. As tribos de Angola, né, cultuavam as árvores mesmo, porque na África, quando as pessoas morriam, elas eram enterradas e plantava-se uma árvore. E aquela árvore passava a ser a essência ancestral da família. E no aniversário da pessoa falecida, né, as famílias amarravam um pano em volta da árvore para fixar a força do ancestral e faziam comidas para a pessoa, né? Tipo japoneses, para as pessoas, para o ancestral. É isso que as tribos de Angola cultuavam, né? Não existe cemitério, não existia cemitério na África. E sim o Ileibó, né? A terra das matas da morte, né? E Queto, as tribos de Queto, erroneamente as pessoas, porque as tribos de Queto cultuam o orixá. Não é só o orixá, né? É um triângulo, né? É o ori, a cabeça, é a tua essência, a tua personalidade, a tua mente. Do teu lado direito, o teu orixá, que é o teu duplo, né? Que é o teu duplo. E do teu lado esquerdo, o seu odu, o seu destino, as coisas que você precisa trilhar para evoluir, ok? O destino é a gente que traça. Não, não é bem assim, não. Tá? Cada um vem à Terra com uma sinopse, digamos assim, de coisas que precisam ser vivenciadas para a evolução desse indivíduo. Opção A, né? Sobrepuja essa situação, evolui. Opção B, foge e encarna novamente. E opção C, fica inerte e não faz absolutamente nada. Três escolhas, né? Então as pessoas têm escolhas sim, mas não é assim, o seu destino é você que faz. Uma ova, não é bem assim que funciona não, mas vamos lá, gente. Então o que acontece? Eu estava falando sobre isso, por quê? Porque durante os anos 70, um pouquinho mais atrás, uma década e meia atrás, né? Após a Revolução, o golpe militar de 64, né, quando os militares tomaram o poder, né, do governo no Brasil, um dos polos de resistência, lógico, obviamente, né, por motivos, né, eram os terreiros de candomblé da Bahia, onde reinavam as imponentes ialorixás daquela época, né, principalmente Mãe Menininha, na ladeira do Gantuá. E no século XX, né, nos anos 60, a iluminação era precária, né, na Bahia. Então o próprio exército, os próprios militares tinham certo receio de subir a ladeira do Gantuá depois das 6 da tarde, porque havia aquela coisa de dizer que as baianas viravam coruja,
ou que elas amaldiçoavam as famílias, aquela coisa toda, né? Então, por ser um polo de resistência ao regime militar, grande parte dos intelectuais da época, né, se ligaram ao candomblé, mas como maneira de se proteger da tortura dos militares do que pela crença, pela fé mesmo, né? Mas não importa. O importante é que dali surgiu uma infinidade de pesquisadores sem muito compromisso com a realidade dos fatos, sem se preocupar sobre as nações, aquela coisa toda, e colocou o seguinte fato: orixá é ancestral divinizado. E aí, com o passar do tempo, isso acabou se tornando uma verdade absoluta. Tá? Só que não é verdade e não é absoluta. Né? As tribos de Queto, né, cultuam o orixá também, mas a prioridade é o ori, a cabeça. Porque as tribos de Queto tiveram uma grande influência do islamismo. Então, aquela máxima do islamismo que diz Alá te proteja da sua própria cabeça, tá? É válida para o Queto. Tá? Alá, para nós, é Orixá Alá, ou Oxalá, é uma aglutinação. Oxalá, né, o grande pai, é uma aglutinação de Orixá Alá. Então, assim, a gente cultua mais o Ori do que o próprio Orixá. Porque as tribos de Queto cultuam o orixá. Cultuam o orixá, Ori e Odu. Um triângulo. Orixá, Ori, Odu. Esse triângulo mágico que encantava a loja maçônica durante o século XVIII, porque eles também cultuam o triângulo, tá? Com outro nome, que eu prometi que eu não vou falar, aquela coisa toda, tá? Mas assim... Do candomblé falo eu, que eu sou um babalorixá, a religião é minha, eu falo o que eu quiser. Então, esse triângulo encantava a maçonaria do recôncavo baiano, porque era um conhecimento assim, como que o africano domina a técnica do triângulo mágico. Ora, na época eles não se apercebiam que o Egito fica na África, lá em cima, mas é na África. E existem os ciclos migratórios, sim, né? Sempre existiu. Mas essa parte eu combinei que eu não vou falar sobre isso. Então, o que acontece? Graças aos pesquisadores da década de 70, tá, surgiu esse conjunto de desinformação que só serve para trazer uma confusão, digamos assim, no que diz respeito aos cultos afro, ok? Agora deu para dar uma esticadinha e eu acho que eu não fui tão sucinto, ok? Esse é o seu Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. E podem compartilhar isso aí, porque é melhor do que no Instagram. No Instagram é muito sucinto, mas o que eu posso fazer, ok? Até a próxima.